Mensagens. E a última palavra que nós vamos ver está em Lucas, capítulo 23, versículo 46. Para você que está vindo hoje, ou você que não esteve conosco aí nos últimos 6 domingos, nós estivemos nos últimos 6 domingos falando sobre as palavras de Cristo na cruz do Calvário. Quando Cristo estava crucificado, no alto da cruz, ele pronunciou 7 frases, 7 palavras, e ao longo desses domingos a gente foi meditando em uma por uma, e chegamos hoje então à última palavra da cruz, neste domingo de Páscoa. Neste domingo de Páscoa, a gente vai encerrar esta série de mensagens, as 7 palavras da cruz. Se você quiser saber da 6ª palavra, da 5ª, da 4ª, da 3ª, da 2ª e da 1ª, é só você entrar no YouTube, digita lá Igreja Presbiteriana da Barra do Jucu, você vai ver os cultos gravados e também as mensagens. O irmão Vinícius tem nos ajudado nesse ministério aí de áudio e vídeo, ele faz a edição e coloca só a mensagem lá, e você pode ver a mensagem, compartilhar a mensagem e enviá-la aos seus contatos, tá bom? E hoje nós vamos à 7ª palavra da cruz, fechando justamente no domingo da ressurreição. E aí, você me pergunta assim, Pastor Elton, quais são os fatos que atestam a aceitação de Deus o Pai ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário? E nós temos pelo menos 4 fatos que nos dão a certeza de que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi aceito por Deus o Pai. O primeiro fato é de que logo após Jesus pronunciar a última palavra, ele morre. E quando ele morre, acontece um fenômeno no Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém, que era dividido basicamente em 2 ambientes, havia um ambiente aberto e havia um ambiente recluso. Seria uma espécie de um altar assim como esse, e uma cortina que separava o santo lugar do santo dos santos. E no santo dos santos só podia entrar o sumo sacerdote, e ele só entrava uma vez por ano. Quando Jesus morre na cruz, esse véu é rasgado de alto a baixo. Note bem, de alto a baixo. Não foi uma ação humana que rasgou o véu de baixo para cima, foi uma ação de Deus que rasgou o véu de alto a baixo, acabando de uma vez por todas com esta separação, de modo que por meio de Cristo Jesus, o sumo sacerdote, todos nós agora podemos entrar na presença de Deus o Pai. O segundo fato que atesta para nós a realidade de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi a manifestação da natureza. Quando Jesus expirou pela última vez, houve um terremoto. E fendas se abriram naquelas rochas, de modo que o centurião romano, que era o responsável por conduzir o ato da crucificação, quando ele vê aquilo e o grito de Cristo, ele fica impactado e ele diz, verdadeiramente este era o Filho de Deus. O terceiro fato que nos dá a garantia de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, foi de que quando Cristo morreu, corpos de santos, de homens e mulheres de Deus que já haviam morrido há tempo e que estavam sepultados ali no cemitério de Jerusalém, eles ressuscitaram. E eles vão entrar na cidade no domingo pela manhã, quando Jesus ressuscita dentre os mortos. Depois você pode ler em casa com calma isso que eu estou falando no Evangelho de Mateus, capítulo 27. E o último fato que atesta a aceitação de Deus ao sacrifício de Jesus Cristo foi que no domingo de madrugada, aquele que havia morrido foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Romanos capítulo 4 diz
sobre Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos pela ação sobrenatural do Espírito, Deus o Pai está dizendo para todos, em todos os lugares e em todos os tempos: o sacrifício de Jesus, meu filho, eu aceitei. E por meio do sacrifício dele, nós podemos ser aceitos na presença de Deus. Amém? E posto isso, eu quero convidar você então para a última palavra que Jesus Cristo pronunciou no alto daquela cruz, que está no Evangelho de João, capítulo 23, versículo 46. Diz assim: então clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Ó Deus, a tua palavra, segundo o teu Filho mesmo disse, é espírito e vida para aqueles que se expõem a ela. Ó Deus, a tua palavra, ela é mais desejável do que o ouro depurado. A tua palavra é mais doce do que o mel e os favos de mel. Ó Deus, de modo que nós estamos diante de algo que é extremamente interessante, importante e saboroso, a tua palavra. Fala conosco, meu Deus, é o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esta foi a última palavra que Jesus Cristo pronunciou no alto daquela cruz. E como as outras 6 que vimos, essa também é deveras importante. 7 vezes Jesus falou no alto da cruz. Na simbologia dos números, nós podemos dizer que o 7 é o número da perfeição. E o 7 também significa aquilo que é completo. No alto da cruz, a perfeição e a obra de Cristo Jesus foram perfeitas, sendo um pouco redundante, e completa, e Jesus anuncia isso a partir da 7ª palavra. Mas o número 7 não apenas fala do que é perfeito, não apenas fala do que é completo, mas o número 7 aponta também para o descanso. Lá em Gênesis, na criação do universo, Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º ele descansou. E sobre a sua criação, Deus ainda pôs o seu selo de qualidade, porque diz lá que ele viu tudo quanto criou e disse: eis que tudo é muito bom. Então veja, ao olhar para a 7ª palavra de Cristo, nós também podemos dizer que a obra redentora de Cristo foi perfeita e total, não sendo preciso acrescentar nada, assim como nada ficou faltando na criação do universo. E observe só as semelhanças entre a criação do universo e a obra redentora de Cristo na cruz. No 6º dia, a obra da criação foi concluída, e assim na cruz, na 6ª palavra, Jesus declarou o encerramento perfeito da sua obra quando disse: está consumado. E assim como no 7º dia da criação foi o dia de descanso e satisfação de Deus na sua criação, assim Jesus Cristo, com a sua 7ª declaração, ele se entregou ao descanso e à satisfação nas benditas mãos do seu Pai eterno, quando disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Em Gênesis, nós temos o início de todas as coisas, a criação do universo. Na cruz, nós temos a redenção de todas as coisas. Em Gênesis, inicia-se tudo. Na cruz está marcada a nova criação, porque quem está em Cristo é nova criatura. Jesus Cristo, ele
decreta a partir da cruz que um novo mundo virá, que céus e terra virão e que as primeiras ordens passarão e uma nova criação virá. O apóstolo Pedro chegou a dizer que este mundo está entesourado para fogo. Fogo não no sentido de que esse mundo vai acabar, fogo no sentido de que esse mundo será purificado e tornar-se-á perfeito como um dia foi criado. A cruz marca o início da nova criação. A cruz expressa o Gênesis, dizendo que um novo Gênesis, uma nova criação está por vir. Mas agora, voltando para a palavra de Jesus, nós percebemos nesta palavra de Jesus algumas verdades seríssimas que precisamos assimilar, guardar, viver e praticar com toda a força da nossa alma. Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. A primeira verdade que podemos assimilar é a de que existe uma realidade invisível. Jesus estava cercado por soldados, seu discípulo João estava ali, a sua mãe também, algumas mulheres, só que nesse momento ele não se dirige a nenhum homem, ele fala ao Pai que não pode ser visto a olho nu, ao Pai que está invisível, e com isso Jesus está dizendo: este mundo não é só físico, esse mundo não tem a ver apenas com as coisas materiais, tangíveis, concretas e palpáveis. Além do que se vê, existe o que não se vê, e o que não se vê só se pode ver com os olhos da fé. Por isso ele diz Pai. Mas uma segunda verdade que nós podemos assimilar é a de que a morte pode ser enfrentada sem desespero. Olha a tranquilidade de Jesus ao morrer. Perceba a sua segurança ao se despedir deste mundo. Sinta a paz revelada nas últimas palavras. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus, ele revela a sua comunhão com o Pai na hora da morte. Queridos, a morte só deve ser temida como o monstro dos terrores por aqueles que estão perdidos, por aqueles que não têm fé, por aqueles que só têm essa vida de prazeres, por aqueles que só têm esse horizonte de existência em perspectiva. Já o cristão, a morte não deve carregar essa cara carrancuda, porque a morte para o cristão é porta de acesso ao Deus Pai, e afinal é o lugar da sua verdadeira recompensa. Então, querido, você não precisa temer a morte, você que crê em Jesus, porque Cristo Jesus na cruz do Calvário, ele arrancou o aguilhão da morte. E eu ainda quero pregar uma mensagem só sobre esse aguilhão da morte, para você entender profundamente o que isto significa. Mas para o cristão, seja aqui ou ali, na terra ou no céu, na vida ou na morte, o nosso descanso verdadeiro só estará nas mãos afetuosas do Pai. Aqui nesta vida, a gente vai ter um momento de descanso, a gente vai ter um pouco de alegria, a gente vai ter esperança, mas o que será completo tem a ver com aquilo que está do outro lado, que não pode ser encontrado neste mundo e que será plenamente satisfeito quando nós estivermos nas mãos do Pai. Aleluia. Mas em terceiro lugar, a terceira verdade que nós podemos assimilar desse texto é que a vida continua após a morte. Veja bem, o corpo de Jesus ficou sobre o madeiro, sem vida, por um momento. Depois o corpo de Jesus seguiu para o sepulcro. E do sepulcro ele ficará o fim da sexta-feira, o sábado e até o domingo pela manhã. Mas veja, o corpo de Jesus, porque o seu espírito, quando ele expirou pela última vez, o seu espírito foi direto para as mãos do Pai, foi para a presença do Pai, porque a vida não se acaba
com a morte. É até um bom título para a programação do dia de finado, não é? Fazer uma camisa, escrever a vida não se acaba com a morte, não é? Eu acho que a gente já fez isso, não é? Aqui está evidente a separação entre o corpo e o espírito, entre o tangível e o intangível, entre o material e o imaterial. Jesus fala sobre o seu retorno à casa do seu Pai, mesmo o corpo ficando pendurado sobre o madeiro. Antes que tirassem o corpo de Jesus do madeiro, o seu espírito já teria voado e ido para as mãos de Deus. Aleluia. Queridos, olha a fé que nós temos. Olha a esperança que nos move, olha a certeza que nos domina, a de que na hora que os nossos olhos se fecharem do lado de cá deste mundo, o nosso espírito será levado até a presença de Deus. Ah, irmãos, como é triste a vida de uma pessoa perdida nos seus momentos finais. Ele não tem esperança, ele não tem certezas, ele não tem alegria, o desespero toma conta. O cristão não. Já teve um pastor que pregou algumas vezes aqui na Barra do Jucu, pastor Samuel, um pastor muito querido, que morreu anos atrás, e o que foi me passado é que quando ele estava para morrer naquele hospital, ele deu uma gargalhada e disse: Deus é bom, e partiu para a eternidade, dominado com essa alegria e essa esperança que só o cristão pode ter. Mas a quarta verdade que nós podemos assimilar dessa frase de Jesus é que Cristo é o Senhor da morte mesmo morrendo. E eu quero que você observe o seguinte: Jesus não apenas fala sobre a morte, mas ele define o que será da sua vida do outro lado da morte. Muitos homens olham para a morte como fim, Jesus olha para a morte como passagem. E veja, não é a morte que determina o que será de Jesus ao enfrentá-la, mas Jesus se revela Senhor da morte, pois é Ele quem define o que será dele ao enfrentá-la. Veja, Ele fala para onde Ele vai, Ele fala o endereço: eu estou indo para as mãos do meu Pai. E do outro lado da morte eu não cairei numa inconsciência, porque do lado de cá eu já estou dizendo para onde vou, para as mãos do meu Pai. E morte, o sofrimento que eu estou tendo aqui agora, ao passar por você, eu encontrarei o afago, o cafuné, as mãos deliciosas do meu Pai do outro lado. Olha, gente, Jesus, ele fala não como alguém que tem a vida roubada de si, mas como alguém que toma a sua alma e a entrega à custódia do Pai. Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e o espírito estaria para sempre nas mãos do Pai. Agora, querido, além destas 4 verdades, olha comigo para o modo como Jesus constrói essa frase. Perceba a concatenação, a arquitetura literária. Observe a frase. Veja que as palavras de Jesus são boas do início ao fim e do fim ao início. É boa de trás para frente e de frente para trás. Do lado avesso para o lado certo e do lado certo para o lado avesso. Avalie isso nessa frase. Olha o que Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas a frase também fica lógica, boa e verdadeira, lendo do fim para o início. Ou seja, Jesus poderia ter dito assim: Espírito meu, o entrego nas tuas mãos, Pai. Ou, o meu espírito entrego nas tuas mãos, Pai. Então veja, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito nas tuas mãos entrego, Pai. Dá certo dos dois lados. Preste atenção. A frase dita e vivida
só é verdadeira na vida se puder fazer o caminho contrário com vida. Vou repetir. A frase dita só é verdadeira na vida se puder fazer o caminho contrário com vida. O que eu quero dizer com isso? Que você precisa entender o quanto antes que se algo não faz sentido no final, então deveria ser descartado logo no início. O que não fica bonito do fim para o início, o que não faria sentido na linha de chegada para a linha de largada, logo deveria ser abandonado. Tem muita gente que vai chegar ao fim da vida, ao fim das suas palavras de vida, e não verá nenhum sentido nela quando observá-las de frente para trás. Ou seja, tem gente que vai chorar horrores no fim da vida por tê-la desperdiçado. São jovens que no fim, com a vida deteriorada pelas drogas, vão dizer assim: por que que um dia eu entrei nesse caminho? Tem meninas que no fim da vida, no fim da juventude, ao olhar para aqueles caras com quem se envolveram, vão dizer assim: eu perdi minha beleza, eu perdi minha juventude, eu perdi os meus melhores anos, ao lado de caras que só me usaram e agora me jogaram fora. Tem anciãos que ao final da vida vão dizer assim: por que que eu fui tão grosso? Por que que eu fui tão radical? Por que que eu não fui menos exigente, menos autoritário? Agora eu cheguei ao fim da vida e eu percebo que, sim, eu preciso de pessoas. Tem alguns religiosos que vão chegar no fim da vida e vão dizer assim: olha, eu fui enganado, essa religião não serve para nada. Agora que eu encaro os meus dias finais, eu percebo isso. Observe bem, querido. A vida e a frase de Jesus fazem todo sentido no final, porque fizeram todo sentido no início. E assim, ainda que seja do fim para o início, as palavras de Jesus são verdadeiras. E as palavras de Jesus não são apenas verdadeiras do início para o fim, do fim para o início, como as palavras de Jesus, usando uma outra linguagem, elas são boas para a gente viver, e as palavras de Jesus são boas para a gente morrer. As palavras de Jesus vale para a vida e vale também para a hora da morte. Não são como as coisas do mundo, da carne e do diabo. Preste atenção. As coisas do mundo, da carne e do diabo são legais para você curtir nesta vida. Só que as coisas do mundo, da carne e do diabo não são nada legais na hora da morte. As coisas do mundo, da carne e do diabo são muito legais para você curtir enquanto você tem dinheiro e saúde. Na hora que a saúde acaba e o dinheiro acaba, você vai perceber que as coisas do mundo, da carne e do diabo não são nada legais, diferentemente das palavras de Jesus. As palavras de Jesus são fonte de ensinamento para quem está no auge da vida e para quem está já com um pezinho lá na cova. São boas palavras para viver e boas palavras para morrer. Você quer boa vida e você quer boa morte? Então, essa frase de Jesus deixa alguns ensinamentos para você. Você me pergunta: Elton, que mensagem é essa que é boa para a gente viver e boa para a gente morrer? Palavra de Cristo. Jesus ensina aqui, primeiro lugar, quer viver bem, morrer bem? Relacione-se com Deus como Pai. Olha o que Jesus diz: Pai. E olha, a primeira palavra saída dos lábios de Jesus Cristo, registrada nos Evangelhos, quando ele ainda tinha 12 anos, e foi num diálogo com o seu pai José e com a sua mãe Maria, que está lá em Lucas 2,49, Jesus disse assim: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? A primeira palavra que Jesus falou no alto da cruz, no auge do seu sofrimento físico, foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A última palavra de Jesus no alto da cruz foi essa: Pai,
nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois disso, Jesus é levado para o sepulcro, no domingo pela manhã ele ressuscita, fica 40 dias ressuscitado, se revelando a pessoas aqui e acolá. Por último ele se revela a 500 pessoas de uma vez, para que não fique dúvidas alguma de que ele ressuscitou. E no último momento, quando ele está com seus discípulos, e ele já está com o motor ligado, ele já vai subir para o céu, ele diz aos seus discípulos assim, ó: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva vontade. E Jesus é elevado aos céus diante dos olhares expectantes dos discípulos. E se você fizer uma varredura nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai observar que Jesus chamou a Deus de Pai, juntando com as duas palavras da cruz, não menos do que 70 vezes. Daí se conclui, pela quantidade de vezes que Jesus chamou Deus de Pai, que não há outro termo melhor, mais completo, mais amoroso, mais confiante do que chamar Deus de Pai. Esta foi a palavra com que ele abriu os lábios, Pai. E essa foi a palavra com que ele fechou os lábios diante dos homens, Pai. E olha, Jesus agiu assim, porque não existia conteúdo maior a oferecer aos homens do que Deus como Pai. Escute bem, chamar Deus de Pai muda completamente a nossa relação com Ele. E não é pouca coisa ter Deus por Pai. Observe o que o apóstolo João disse, lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, ele disse assim, ó: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Eu sei que diante de pessoas que atrelam a relação com Deus a bens materiais, do tipo, se Deus é bom ele vai me dar um carro, se Deus é bom ele vai me dar dinheiro para comer todo fim de semana fora, se Deus é bom ele vai me dar roupas de grife, se Deus é bom ele vai me dar um salário grandioso, falar que na cruz do Calvário, Jesus abriu o caminho para a gente ser filho de Deus, não soa bem, mas para aquele que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, que discerne as coisas espiritualmente, sabem que não existe nada melhor nesse mundo, e nem no porvir, do que ser chamado filho de Deus, aleluia. E se Deus é meu Pai querido, o diabo não vai mais me tocar e nem me possuir. Se Deus é meu Pai, todas as minhas necessidades serão supridas por Ele. Se Deus é meu Pai, a oração do Pai Nosso será verdadeira na minha vida, de modo que o mal não vai me tocar e eu não cairei nas tentações. Se Deus é meu Pai, Ele fará com que todas as coisas contribuam para o meu bem, ainda que sejam ruins ou boas do meu ponto de vista. Ele que é o grande arquiteto do universo, Ele vai construir de modo que no final a construção da minha vida estará boa. Se Deus é meu Pai, eu jamais ficarei esquecido em algum canto da caminhada existencial. É por isso, queridos, que não há nada melhor do que ser chamado filho de Deus. E aí você me pergunta, mas como é que eu posso me tornar filho de Deus? Pela fé. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder. Veja que para ser filho de Deus, tem que ser visitado por um poder, e é o poder do Espírito Santo, para te levar a ser nova criatura, para te levar à regeneração, a passar pelo um novo nascimento, e daí então, você será filho de Deus, e é pela fé. Quem crê e for batizado será filho, será salvo, será parte da família de Deus eternamente. Em segundo lugar, que mensagem é essa que é boa para a vida e para a morte? Você quer viver bem, morrer bem? Descanse nas mãos do Pai. Olha o que Jesus disse: nas tuas mãos. E veja como uma coisa leva a outra, gente. É porque Jesus compreende Deus como Pai, que Ele não tem receios em dizer: o meu espírito eu entrego nas tuas mãos, ó Deus. Ei,
enquanto você não se relacionar com Deus como Pai, você terá reticências em relação a Ele. Na verdade, você vai ter medo mesmo. Você vai ter medo. Enquanto você só enxergar Deus como juiz, como Senhor dos exércitos, como Deus vingador, e Ele é tudo isso. Mas estas imagens não podem anuviar e nublar o atributo paternal dele. Porque na presença de um juiz, eu tenho que entrar de terno, todo alinhado, na presença do meu pai. Eu já estava almoçando com meu pai, eu tiro a camisa, eu fico à vontade. Na presença do pai, a gente descansa nas mãos dele. Jesus diz, nas tuas mãos, o meu espírito, Pai, 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 Pai. Queridos, nós precisamos aprender a descansar nas mãos de Deus. E olha, Jesus passou pelas mãos dos judeus, dos romanos, nas mãos sanguinárias, foi para a cruz, açoitado, sofreu muito. Isso é o resultado de quando a gente cai nas mãos dos homens. Mas e o resultado de quando a gente descansa nas mãos de Deus? Olha para Jesus Cristo. Jesus descansa nas mãos do Pai. 3 dias depois, ele é ressuscitado dentre os mortos com um corpo glorioso, poderoso, espiritual, para a justificação de todo que nele crê. Porque ele descansa nas mãos do Pai, 40 dias depois da ressurreição de Cristo, no 40º dia, Deus o Pai o exalta acima de todo principado e potestade, elevando, ascendendo ao céu e recebendo nome sobre todo nome que se possa referir no presente século e no vindouro. Porque Jesus se entrega nas mãos do Pai, quando ele chega aos céus, Deus o põe assentado à sua direita, e agora Jesus Cristo, ele reina com o Pai, e Jesus Cristo ainda promete lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Querido, querida, a mão do Pai é o lugar da nossa segurança terrena e eterna. Jesus disse sobre os verdadeiros crentes, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, porque eu e o Pai somos um. Aqui está o fundamento da confiança do crente, a confiança de que não ficaremos pelo caminho, a confiança de que somos mais do que vencedor, não está fundamentada em nós mesmos. Nós somos fracos. Só que nós estamos descansando numa mão que é poderosa, numa mão que nos cobre, numa mão que faz com que nós sejamos intocáveis pelo mal, de modo que esse mal possa nos afastar de Deus, porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Queridos, e quando Jesus fala de descansar nas mãos do Pai, Ele está falando de comunhão, veja. Não dá para descansar na mão do Pai à distância. O Espírito de Jesus cola na mão. Você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa se aproximar de Deus. Você precisa ser amigo de Deus. Você precisa chamar Deus para fazer parte do seu dia a dia, fazer parte dos seus negócios, fazer parte do seu casamento, fazer parte das suas manhãs, fazer parte do seu lazer, fazer parte do momento em que você vai ao médico, fazer parte do momento em que você faz um exame. Você precisa descansar nas mãos do Pai. Isso é comunhão, é saber que Deus, o Criador dos céus e da terra, anda com aqueles que tomaram Jesus Cristo por Senhor e Salvador, e louvado seja o seu nome pelo Espírito Santo que mora naqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Mas ainda, que mensagem é essa que é boa para viver e morrer? Você quer viver bem e morrer bem? Entregue o seu bem mais precioso ao Pai. O que Jesus entregou ao Pai? O seu Espírito. E Jesus entrega o seu Espírito ao Pai num ato de confiança, de fé e de conforto. Jesus entregou nas mãos do Pai o seu Espírito, que deixaria o corpo. E preste atenção,
Jesus como homem Deus, isso é muito interessante porque não tem de compreender Deus. Um Deus que é totalmente compreendido não é digno de ser Deus, porque um Deus que é compreendido tornou-se do tamanho da gente. Deus, para ser Deus, tem que ter as suas áreas de mistério, diante da qual a gente entra em devoção, em adoração e reverência, dizendo: eu não o conheço plenamente a ponto de esgotar o seu ser, mas eu confio plenamente a ponto de entregar o meu ser nas tuas mãos. Veja bem, Jesus é Deus. Ele é uma só pessoa, ele tem a natureza divina e ele tem a natureza humana. Só que como homem, ele tem a natureza humana completa, ou seja, ele tem um corpo, mas ele também tem o espírito. E é o espírito, o bem mais precioso, que ele lança nas mãos do Pai. E claro que espírito aqui eu estou falando num sentido assim de ênfase. Eu não sou platonista, que acredito que a matéria é o aprisionamento do ser. Não, eu sou cristão. Eu acredito que o ser humano é integral. Então, quando eu falo do Espírito como bem mais precioso, eu estou falando a título de ênfase, porque o Espírito do homem revela o cuidado que nós temos que ter para com ele. Porque veja bem, o corpo de Jesus lá na cruz estava esfolado, estava moído, não é? Estava machucado, pregado, e enquanto o seu espírito estava intacto. E não seria o caso dele dizer assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu corpo. A resposta é não, simplesmente por uma razão. Nessa dimensão caída, pecaminosa em que vivemos, uma coisa passou a predominar sobre a outra, pelo menos a título de ênfase. Preste atenção, por uma simples razão: o corpo segue o espírito. Se o Espírito de Jesus fosse ao Pai, em breve o seu corpo também iria para lá. De igual maneira, aqueles cujo espírito são enviados ao tormento, ao inferno, ao juízo, logo após morrerem aqui, é questão de tempo para que os seus corpos de vergonha um dia, quando Jesus Cristo voltar nas nuvens e o espírito voltar do inferno e tomar o corpo, e então será inaugurado o lago de enxofre, de fogo e enxofre. Para lá será destinado não mais o espírito sozinho, mas agora o corpo e o espírito. Então é nesse sentido que estou dizendo. O cristão, por exemplo, nós cristãos, na hora da morte, a gente não fica preocupado assim, tipo: gente, eu estou morrendo, mas olha, onde é que será sepultado? Eu não quero o cemitério de Santa Inês, não, eu quero o cemitério ali, Parque da Paz. A gente não fica preocupado com isso. Ou o que farão com o meu corpo? Deus é responsável pelo nosso corpo. Assim como Deus cuidou do corpo de Moisés, Deus há de cuidar dos corpos dos seus filhos, mesmo quando o Espírito já não estiver neles. Fique tranquilo, seu corpo estará sendo cuidado por Deus. O cristão, ele não diz assim: Senhor, receba o meu corpo, Senhor, receba o meu pó. Não! A oração é: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, proteja o meu bem mais precioso, a minha alma. É por isso que Jesus Cristo disse assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque depois que perde a alma, o corpo em algum momento vai junto para lá. Preste atenção. O grande cuidado do cristão, do começo ao fim, deve ser com o seu espírito e com o endereço eterno dele, as mãos do Pai. E é claro que a gente não está menosprezando o corpo, a gente não está relegando o corpo assim a uma segunda categoria. Não, cuide bem do seu corpo, para de comer igual um desesperado, vai fazer uma caminhada, vai malhar um pouquinho. Não fica igual um pastor amigo meu, não. Nas festas, quando vem uns pratos de coxinha, de quibe, de pastelzinho, ele começa a repreender. Deus está repreendido todo o óleo, toda a gordura, toda a caloria. O refrigerante vem, ele diz: Deus, repreendo toda a açúcar em nome de Jesus, vai tomando. Não, não é isso que você tem que fazer, não.
Ele repreende e come, tá bom? Ele repreende e bebe, não fica só na repreensão, não. Não, vai cuidar do seu corpo. Agora, lembre-se do que o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo disse assim: o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Na carta que ele escreve ao seu pupilo Timóteo, ele fala assim. Então, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas tem um pouco aí de proveito. Vai nesse pouquinho aí, tá bom? Agora o muito é na piedade, é oração, é vida com Deus. Querido, deixa eu falar algo para você. Existe um refúgio para os vendavais da vida e para os terrores da morte, a mão do Pai, o nosso verdadeiro céu. E por último, para nós encerrarmos, que mensagem é essa que é boa para a vida e para a morte? Como é que você pode viver bem e morrer bem? Fale alto sobre o conteúdo da sua fé. Olha o que diz aí: Jesus clamou em alta voz, diferentemente de quando ele disse, tenho sede. Na quinta palavra, quando Jesus disse assim, tenho sede, ele não gritou, ele não fez estardalhaço, ele não tocou trombeta, mas no momento em que ele está para se descolar desse mundo, em que ele está para se desplugar da terra, ele grita em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E se Jesus não tivesse gritado, não haveria nenhum prejuízo para Jesus, o espírito dele seguiria para as mãos do Pai, tudo estaria bem com Jesus, não estaria bem conosco. Porque no momento a gente ouviu ele gritar, Deus meu, por que me desamparastes? E se a gente não ouve gritar, Pai, a gente ficaria assim, mas e aí o relacionamento de Cristo e Deus, como é que ficou? Aqueles que estavam ali embaixo, ficariam, mas e agora? Mas porque ele bradou, o quebra-cabeça é montado e a gente entende tudo. Queridos, nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Nós devemos expressar o endereço do nosso espírito em alta voz. Nós devemos falar de Deus Pai em alta voz. Nós devemos falar que Cristo não foi assassinado, mas Ele entregou a sua vida e falar isso em alta voz. Nós devemos falar da mão de Deus como símbolo de proteção em alta voz. Querido, você recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então fale isso em alta voz. Diga para aquela mulher que está prestes a se jogar na eternidade em alta voz que há esperança para ela na cruz de Jesus Cristo. Em toda parte, aí existem pessoas sem Deus e sem esperança no mundo, corra até elas. Não se detenha, vá e diga a elas em alta voz que Deus pode recebê-las em sua família por meio de Jesus e fazê-las seus filhos e suas filhas. Querido, nós precisamos sair pelo mundo dizendo em alta voz que o nosso Senhor ressuscitou dentre os mortos, que foi assunto ao céu e que um dia voltará para dar fim à ordem presente. Sabe, queridos, quando Jesus disse isso, em seguida ele expirou. E quando ele expirou, um centurião que estava ali, centurião, era o soldado romano que era responsável por 100 soldados, daí o nome centurião. E quando ele viu aquilo, quando Jesus deu esse grito, ele morre e há um terremoto. Esse centurião que estava acostumado a ver rituais de crucificação, e uma vez que alguém era condenado à morte de crucificação, essa pessoa ia perdendo as forças, se enfraquecendo, se desidratando, ficava ali até não ter mais voz nem para balbuciar nada. E outra coisa, a pessoa ficava na cruz numa média de 6 dias, até morrer. Jesus só fica 6 horas na cruz. E Jesus não morre como os demais em fraqueza. preste
preste atenção nisso. Jesus, quando diz o texto, entrego, a ideia desta palavra na língua grega em que foi escrito o Novo Testamento, pelo menos essa passagem pela primeira vez, esse entrego significa alguém que despacha uma encomenda, ou alguém que dá ordens a um senhor para cumprir uma missão. Mas vamos à primeira imagem. Quando Jesus entrega o Espírito, é como quem pega um produto, leva ao correio e despacha para algum lugar. O que Jesus fez foi: eu não ficarei 6 dias na cruz, eu ficarei 6 horas. E eu não vou morrer em fraqueza, porque eu não estou morrendo segundo os homens, eu estou entregando a minha vida em sacrifício pelos homens. Não é os homens que determinam a hora que eu vou morrer, sou eu que determino e entrego a minha vida, o meu espírito na hora que eu quero. Então, 6 horas depois, quando o céu já não estava mais escuro, porque as 3 horas havia chegado, ele então grita em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego a encomenda do meu espírito que despacho para o Senhor. E ele fecha os olhos, e o grito de Jesus é tão forte, é tão estridente, é tão poderoso, que houve um terremoto, fendas nas rochas, e aquele centurião olhou e disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Jesus entregou o seu Espírito nas mãos do Pai na hora da morte, porque ele tinha estado com o Pai por toda a vida. Suas palavras foram boas na hora da morte, porque foram boas durante toda a vida. Você já entregou o seu Espírito nas mãos do Pai eterno? Você já se rendeu a Cristo, já entregou a sua vida a Ele? Você é um cristão? Ministério de louvor aqui à frente. Você vive para a glória de Deus. Teve um falso profeta lá no Antigo Testamento, que o nome dele era Balaão. E esse Balaão um dia disse assim: que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como dele. Que eu morra a morte do justo, que o meu fim seja como dele. Mas para morrer a morte do justo, é preciso viver a vida do justo. E a vida do justo consiste numa vida de fé, de submissão e dependência a Deus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Você pode fazer isso nessa hora. Não no sentido de que você vai morrer agora, mas no sentido de que você vai morrer para o mundo e viver para Deus. No sentido de que você vai romper com aquela cultura pecaminosa e dizer: Pai, eu quero viver uma vida boa para agora e uma vida boa para o final. Boa para a vida, boa para a morte. É só crer. Veja como Deus é bom, é só crer. Se creres, verás a glória de Deus. Quem crê e for batizado será salvo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Hoje é domingo de Páscoa. Se a gente tirar a ressurreição de Jesus Cristo, todo o cristianismo vem abaixo. É a ressurreição de Cristo que garante a justificação de todo aquele que nele crê. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É simples assim. É a fé. É a fé. Mas a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.